Os campeonatos estaduais têm suas marcas e peculiaridades, com destaque para as hegemonias. Em alguns estados, a maioria das conquistas se concentra em poucos clubes, especialmente nas capitais, como no Sudeste. Porém, todos os estaduais já tiveram as suas finais caipiras, uma decisão entre duas equipes do interior. No vídeo de hoje, vamos lembrar 10 casos em que dois times do interior decidiram os estaduais, viajando por todo o país e detalhando as campanhas. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar no Paulistão, com um dos casos mais conhecidos, a final caipira de 1990, Bragantino e Novo Horizontino. Sempre lembrando que esse Novo Horizontino não é o mesmo que hoje disputa a Série B. Na primeira fase, as duas equipes caíram na mesma chave, com outros 10 clubes, sendo que os 7 melhores avançavam de fase. O Massa Bruta passou na terceira posição, enquanto o Tigre Valente ficou em sétimo, levando a última vaga. Na segunda fase, 2 grupos de 7 equipes e os 2 líderes seguiam para a decisão. Quando todos esperavam Corinthians e Palmeiras, o interior mostrou sua força. Bragantino e Novo Horizontino desbancaram o favoritismo, liderando e partindo para a grande final. Foram 2 jogos e 2 empates por 1-1. Por conta da melhor campanha, o Bragantino ficou com a taça. Descendo para o sul do Brasil, vamos para 2 casos no Campeonato Paranaense. Começamos por 1992, quando tivemos Londrina e União Bandeirante na decisão. Seguindo a tendência da época, um estadual inchado e muito extenso. Os 20 clubes foram divididos em 2 grupos de 10, em 2 turnos, e com os líderes garantindo vaga na segunda fase. No primeiro turno, o União Bandeirante ficou em quarto, no grupo A, enquanto Londrina foi vice-líder do grupo B. No segundo turno, o União ficou logo atrás, parando na quinta posição da chave. O Londrina também regrediu, acabando em quarto lugar. Na tabela geral da primeira fase, as 8 primeiras equipes seguiram adiante na disputa. O Londrina avançou na quinta posição, enquanto o União ficou em sétimo. Na segunda fase, 2 grupos de 4 equipes, e os 2 melhores de cada indo para a semifinal. Como líderes e favoritos, tínhamos Paraná e Atlético, enquanto Londrina e Bandeirante seriam os azarões. Na semifinal, o União chegou disparando um 3-1 no Paraná, no jogo de ida. Na volta, apesar de levar só 1-0, teve de ir para os pênaltis, onde venceu por 5-3 e passou a decisão. Diante do Atlético, o Londrina repetiu o 3-1 no jogo de ida. Na volta, perdeu por 2-0, igualando a soma dos placares e levando também aos pênaltis. Na marca da Cal, o Tubarão venceu por 4-3 e confirmou sua vaga na decisão. A grande final foi toda jogada na casa do Londrina, o Estádio do Café. Após 2 empates, um terceiro jogo desempatou, com vitória do Tubarão por 1-0, o terceiro de 5 títulos do Londrina. 22 anos depois, o tetracampeonato do Londrina, e de novo em uma final caipira, diante do Maringá. Em outros tempos, o estadual ficou bem mais simples. Na primeira fase, em pontos corridos, 8 clubes avançando ao mata-mata, e os 4 últimos indo ao quadrangular do rebaixamento. O Maringá saiu na frente, em terceiro lugar, e o Londrina logo atrás, em quarto. Nas quartas de final, o Londrina encarou o J. Malucelli, vencendo os 2 jogos e seguindo adiante. Na semifinal, saiu perdendo para o Atlético por 3-1. Quando tudo parecia perdido, uma virada histórica, 4-1 e vaga na decisão. O Maringá, por sua vez, começou despachando o Prudentópolis, vencendo a ida por 4-3 e a volta por 1-0. Na semifinal, o clube passou pelo Coritiba, vencendo a ida por 2-1 e arrancando o empate na volta. Na decisão, 2 empates por 2-2 e 1-1. Nos pênaltis, em pleno Willie Davids, quem fez a festa foi o Londrina, vencendo por 4-3. Passando pelo Nordeste, chegamos ao estado da belíssima praia de Atalaia. No Campeonato Sergipano, 2019 marcou uma final caipira e um título inédito, em campo Frei Paulistano e Itabaiana. Na primeira fase, 9 equipes jogaram em pontos corridos. Os 6 melhores avançavam e os 2 últimos seriam rebaixados. O Frei Paulistano anotou a quinta posição e logo atrás veio o Itabaiana, fechando o G6. Na segunda fase, um hexagonal simples, onde os 2 líderes seguiam para a decisão. Com o fraco desempenho do Sergipe, o caminho se abriu para o interior. O Frei Paulistano passou como líder e o Itabaiana veio na segunda posição. Na grande final, 2 vitórias categóricas do Frei Paulistano por 2-1 e 3-1. O primeiro título estadual da história da equipe, fundada em 2016. Ainda no Nordeste, passamos por Alagoas, onde o interior deslanchou nos anos 2000. Em 2010, o estado viveu a primeira final caipira de sua história, entre Murici e Asa. O campeonato daquele ano ficou marcado pela ausência do CSA, rebaixado pela segunda vez na história em 2009.
Na primeira fase, ou primeiro turno, o Murici foi líder, sendo campeão e garantindo vaga na decisão. Porém, o segundo turno seria apenas em mata-mata, com os 4 melhores da tabela. Na semifinal do segundo turno, o Murici bateu o Corinthians nos 2 jogos, por 2-1, avançando para a final. Do outro lado, o Asa largou com 3-0, para cima do Coruripe, e apesar da derrota por 3-2 na volta, seguiu para a final. Na decisão do retorno, o Murici podia garantir o título, mas acabou perdendo os 2 jogos. Com isso, foi necessária uma decisão para valer, pelo título estadual. Em novos 2 jogos, o Murici deu o troco, com juros e correção monetária. 2 vitórias na decisão, incluindo um 2-1 na volta, em Arapiraca. O Murici era campeão alagoano pela primeira vez. Seguindo em solo nordestino, é a vez do Campeonato Potiguar, onde temos a linda cidade de Natal. O estado teve apenas 2 finais caipiras, uma delas em 2009, entre Açu e Potiguar Seridoense. No primeiro turno, 11 equipes na disputa. Os 6 melhores avançavam ao segundo turno, sendo que os 2 líderes ainda fariam uma final. Açu e Santa Cruz de Natal surpreenderam, desbancando ABC e América para avançar. Na decisão do turno, melhor para o Açu, que empatou em 2-2 e ficou com o título pela melhor campanha. No segundo turno, o ABC se impôs e liderou, porém a má campanha do América abriu caminho ao Potiguar Seridoense, vice-líder e finalista. Na decisão do retorno, o Potiguar surpreendeu e mesmo jogando fora de casa, venceu por 1-0. Na decisão para valer do campeonato, 2 jogos. Na ida, o Açu venceu por 4-1 e confirmou a taça na volta, apesar da derrota por 2-1. Fechando o Nordeste, é a vez do Piauí. Em 2011, o interior foi a decisão do estadual, com 4 de julho e Comercial. 9 equipes estiveram presentes naquele ano. No primeiro turno, os 4 melhores avançaram à semifinal, sendo eles Parnaíba, Comercial, River e 4 de julho. Na sua semifinal, o Comercial despachou o River, empatando na ida e vencendo a volta por 2-1. Do outro lado, o 4 de julho acabou eliminado pelo Parnaíba, após ser derrotado em ambos os jogos por 1-0. Na decisão do turno, o Comercial levou a melhor, vencendo a ida por 2-1 e arrancando 0-0 na volta. No segundo turno, a ordem mudou, mas os classificados para a semifinal foram os mesmos: 4 de julho, River, Parnaíba e Comercial. Na semifinal, 4 de julho e Comercial se cruzaram, e o clube de Piripiri levou a melhor, após empate na ida e vitória na volta. Na decisão, tudo parecia perdido após o jogo de ida, com a vitória do Parnaíba por 3-0. Na volta, porém, o 4 de julho fez uma remontada, vencendo por 5-2 e ficando com o título do retorno pela melhor campanha. Na decisão para valer, o 4 de julho levou a melhor e foi campeão piauiense, após vencer o jogo de ida por 1-0 e segurar o empate na volta por 1-1. Passando pelo Centro-Oeste, chegamos ao Campeonato de Mato Grosso. Em 2007, a decisão do estadual colocou frente a frente Cacerense e Grêmio Jaciara. Na primeira fase, o Cacerense esteve no Grupo A, com mais 5 equipes. Saindo invicto, com 6 vitórias e 4 empates, o clube liderou o grupo e avançou. Na chave do lado estava o Grêmio Jaciara, que também avançou de fase com a liderança, apesar de 2 derrotas no caminho. Na segunda fase, 2 triangulares, e novamente o filme se repetiu. Cacerense e Grêmio Jaciara foram os líderes, dando mais um passo adiante. A terceira fase era como uma semifinal, 4 clubes em turno e retorno por 2 vagas na decisão. Com o detalhe de que não havia nenhum clube da capital, Cuiabá. O Cacerense liderou e foi para a decisão, com o Grêmio Jaciara, segundo colocado. Na grande final, vencendo os 2 jogos, o Cacerense foi campeão estadual pela primeira vez, com apenas 2 anos de vida. Por fim, vamos a 2 casos peculiares, que merecem citação, embora não sejam finais caipiras de fato. No Campeonato Carioca, nunca um clube fora da capital foi campeão, e logicamente nunca houve uma final de campeonato sem clubes da cidade. Porém, quando falamos em finais de turno, a história é diferente. Na Taça Guanabara de 2005, os grandes do estado viviam péssimo momento, com destaque para Flamengo e Botafogo. Por ironia, o Glorioso foi o único dos 4 que avançou, enquanto os outros semifinalistas estavam bem longe da capital. De um lado, o Volta Redonda despachou a Cabo Friense, com vitória por 2-0. Do outro, todos esperavam o Botafogo na decisão, mas o americano mudou os planos e venceu por 2-1. Com isso, a decisão da Taça Guanabara não teria nenhum clube da cidade do Rio de Janeiro. Após empate sem gols, o Voltaço triunfou nos pênaltis, faturando o turno e garantindo vaga na decisão. Vale lembrar que na decisão do campeonato, o Volta Redonda vendeu caro, chegando a vencer o Fluminense por 4-3. No jogo de volta, acabou perdendo o título nos acréscimos. Para fechar o vídeo, voltamos ao Campeonato Paulista, com uma verdadeira final meio caipira.
Em campo, tínhamos São Caetano e Paulista de Jundiaí, vivendo o auge de suas histórias em 2004. A cidade de Jundiaí já é considerada interior do estado de São Paulo. Porém, São Caetano do Sul está ao lado da capital, quase como um bairro da cidade. Ou seja, tivemos sim uma final sem clubes da capital paulista, mas não podemos dizer que foi uma final caipira. Pois bem, voltando ao campo, São Caetano e Paulista caíram no mesmo grupo do Paulistão. O Galo da Japi desbancou o Palmeiras e foi vice-líder, enquanto o Azulão passou na quarta e última vaga da chave. Nas quartas de final, o Paulista encarou a rival Ponte Preta e em um jogo elétrico levou a melhor por 4-3. O São Caetano, por sua vez, teve o São Paulo pela frente. Em pleno Morumbi, vitória por 2-0 e classificação. Naquela altura, todos esperavam Santos e Palmeiras na decisão, já que Corinthians e São Paulo estavam fora. Porém, o Paulista tinha outros planos, e após 2 empates com o Verdão, avançou à final nos pênaltis. Do outro lado, o São Caetano não teve pudor. Após empate por 3-3, o Azulão atropelou o Santos por 4-0, garantindo sua passagem à decisão. Na grande final, o São Caetano se impôs, vencendo tanto na ida por 3-1 como na volta por 2-0. Depois de tantos vices, enfim o Azulão gritava campeão e com o título de respeito. Antes de encerrar, considere incentivar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso a benefícios, como os vídeos 1 hora antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui. E você, conhecia essas finais caipiras? Deixe nos comentários, e não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Convido todos para opinar sobre a nova identidade visual do canal. Caso tenha sugestões de temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.